Tudo bem? Já está seguindo a gente na rede social? Já fez, ativou o sininho do YouTube? Se assinar o sininho do YouTube, você vai saber que chegou um candidato novo aqui. Toda vez que aparecer um programa novo, você vai ser notificado. E olha só, dessa vez a gente conseguiu trazer Kleber Rabelo, que é candidato ao governo do estado pelo PSTU. Kleber, todo candidato que está vindo aqui eu estou agradecendo, mas quando é do governo do estado, a gente tem que agradecer de forma reiterada, porque fazer campanha ao governo do estado, nesse estado continental, e dar uma horinha para uma entrevista com a gente precisa agradecer muito. Então, de verdade, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Na verdade, eu que queria agradecer, porque você sabe que as eleições é um jogo muito desigual, né? Não tem a democracia igual para todos os partidos. Eu, por exemplo, não tenho tempo de televisão, o que impede de mostrar o meu programa para o eleitor do estado do Pará. Então, isso acaba sendo uma regra muito antidemocrática. E eu queria agradecer esse espaço do Pode Pará, porque é um espaço importante que permite que a gente possa levar nossas ideias, o nosso plano de governo, como é que a gente pensa, para que o eleitor possa conhecer um pouco mais do que é o candidato Kleber Rabelo e também as suas propostas de governo. E pensando exatamente nessas coisas que tu estás falando, para que o eleitor possa conhecer, quem é o Kleber Rabelo? Então, eu sou operário da construção civil. Na verdade, sou maranhense, nasci em uma praia chamada Cajual dos Pereiras, né? Que era pertencente ao município de Bacuri, no Maranhão. Sou filho de pescador, tenho pai e mãe pescadora. O meu pai tem hoje 75 anos e continua ainda pescando, né? Conseguiu se aposentar com um salário mínimo, mas você sabe que não dá para viver, então a pessoa tem que continuar pescando. Eu completei meu ensino médio em Bragança, morei 3 anos em Bragança, estudei na escola pública toda a minha vida e em Bragança não foi diferente. Estudei, concluí o ensino médio no Bolívar Bordalo da Silva, vim para Belém em 97, fiquei trabalhando na Feira do Quatro na Cidade Nova, em Ananindeua, vendendo limão por 1 ano. Depois de 1 ano, em 98, eu entrei para trabalhar de servente de pedreiro na construção civil. E em 98, né, assinei a carteira, comecei a trabalhar e comecei a participar das lutas, das greves. Em 2003, pela força de vontade, pelo ativismo que a gente tinha na categoria, eu entrei para a direção do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belém. E a gente, de lá para cá, desenvolveu todo um trabalho em defesa dessa categoria, na luta pelos direitos, na luta contra os acidentes de trabalho, por melhores condições de trabalho. E aí a gente acabou se tornando um pouco uma referência para os trabalhadores da construção civil, mas também para grande parte dos trabalhadores do estado do Pará. Isso aí vai. Não sei se tu já fizeste uma introdução do que seria a minha próxima pergunta, que é exatamente por esse motivo tu resolveste também caminhar para um momento político, para concorrer a um cargo eletivo? Olha, não foi exatamente por isso. Por que eu passei a concorrer a um cargo eletivo? É porque, na verdade, eu não tinha interesse pela política. E depois que eu conheci o PSTU e fui estudando um pouco, aprendendo um pouco sobre não só a política, mas sobre a formação da sociedade, eu entendi que a classe trabalhadora, para se libertar, ela tem que se organizar e, de fato, governar, porque a gente vive numa democracia que é uma minoria que governa para si mesmo, enquanto os trabalhadores produzem tudo. Então, aí despertou o meu interesse pela mudança de sociedade, por melhores condições de vida para a classe trabalhadora, e, a partir daí, eu passei a levar esse programa nas eleições também. Tu és candidato pelo PSTU, né? Assim, tem várias discussões que eu tenho, já conversei com vários candidatos aqui. Alguns deles acham que o partido político não faz diferença na vida do candidato, outros afirmam que faz muita diferença. E no final das contas eu tenho sempre perguntado aqui, a legenda é um filtro também para o eleitor entender se pode confiar naquele candidato pelo projeto político do partido ou não? Com certeza sim. Eu tenho essa visão que a legenda política, ela traz um programa, né? Todo partido ele tem um programa, né? Agora, geralmente as pessoas votam não pela legenda, não pelo programa, mas pela pessoa.
E às vezes a pessoa se apresenta como uma boa pessoa, até aparenta ser uma boa pessoa, mas está num partido que tem um programa que ele defende um interesse. Ele defende um programa que às vezes não avança na política para moradia para a classe trabalhadora, no saneamento básico, na própria educação, né? Tem uma política voltada a entender os interesses mais de uma elite, de uma oligarquia, e isso às vezes o trabalhador não entende, né? E o nosso partido, ele tem um programa muito claro, muito concreto, que é de fato governar para um lado, o lado da classe trabalhadora, se enfrentar com o setor financeiro, com o grande capital, né? Com os capitalistas em geral. Tem um setor que vive basicamente mais de uma forma que eu digo que é muito parasita mesmo, que é um setor que não produz nada e que vive só da renda, do juro, né? Que é o setor que atua mais na parte financeira, né? Então, a Legenda, ela tem um programa e isso é importante os trabalhadores também conhecerem. Esse é o principal motivo de ter escolhido o PSTU? Tem a ver com a tua ideologia de vida, tem a ver com os valores de vida? Exatamente. Eu me encontrei no PSTU, né? Eu ficava sempre pensando, porque a gente questiona muito o sistema. E tudo a gente diz assim, pô, o sistema é muito difícil, não dá oportunidade, tudo trava, tudo tem uma dificuldade. Então, no PSTU, eu me encontrei com um programa que abraça os interesses e os direitos da classe trabalhadora, e eu disse, não, aqui é o partido que eu procurava, né? Que na verdade eu não tinha interesse antes, mas quando eu conheci eu entendi, não, esse partido aí ele tem um lado, é o lado da classe trabalhadora e é aqui que eu me encaixo, né? Tem uma questão que a gente tem vivido nos últimos anos, que é exatamente, na verdade, para vários pontos, mas pontos importantes da sociedade, que é o não reconhecimento de posição social do cidadão, que levanta uma bandeira que supostamente todo mundo acha, a classe média acha que é rico, né? Não entende seu local de fala, algumas pessoas nem entendem de espectros políticos e continuam discutindo se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, mas oficialmente não entende do que está falando. Tem um pouco disso também. A pessoa precisa se sentir representada, não se encontrar representada, não se entender a quem representar. Eu acho que hoje existe muita confusão na sociedade, principalmente por essa polarização que foi estabelecida, de um lado representando a ultradireita, né? E de outro lado se dizer representar a esquerda. Só que na verdade isso é uma polarização que gera uma confusão na sociedade, onde as pessoas hoje que são, inclusive, né, de direita, são chamadas de comunista. Então, muitas pessoas não sabem o que é o comunismo, não entendem o que é o comunismo, acham que comunismo é um monstro, que é uma coisa que vai tomar o pouco que a pessoa tem, né? E, na verdade, não é nada disso. O comunismo ele vem de comum, de comunidade, por isso tem centro comunitário, que é de comum, é de igualdade, né? E é isso que nós defendemos. Na verdade, o PSTU discute a defesa de uma sociedade justa, igualitária, né? Sem opressão, sem discriminação e sem a exploração de um homem pelo outro. Nós queremos uma sociedade socialista onde todo mundo possa viver bem. Porque é um absurdo a gente viver hoje num sistema que ele não se preocupa com a necessidade do ser humano, né? Ele se preocupa somente com a ganância, com o lucro. E a gente viu isso na pandemia, as pessoas morrendo enquanto o setor lucrava muito à custa da morte das pessoas, né? Então, esse programa eu encontrei no PSTU, por isso eu entrei nele. Então, é diferente dessa polarização, dessas falsas ideias que estão colocadas na sociedade. E comunismo, às vezes o cara acha que Cuba é comunista, que China é comunista, que Rússia é comunista, e não é nada disso, né? Comunismo é uma coisa muito diferente. O que a gente vive em alguns desses países são países autoritários, né? Até ditatoriais, com regras completamente do que é uma sociedade comunista.
E o que nós reivindicamos exatamente com esse conteúdo foi exatamente o processo da Revolução Russa de 1917, né? Até 1924, quando Lênin ainda era vivo, que tinha uma ideologia diferente, que tinha uma atuação diferente. Depois da morte de Lênin, quando Stalin assume o governo na Rússia, aí ele veio para um processo de burocratização, de degeneração, e acabou com a democracia que existia através dos soviets, né, onde a população discutia e decidia as coisas. O povo se sentia dono do Estado, o povo se sentia dono das obras, dono das empresas e administravam. Só que depois que Lênin morre, então isso muda completamente e essa parte, depois de lá para cá, nós achamos que não é mais. Isso já foi uma outra forma de governar que rompe com o sentido da sociedade socialista. Já foi assim, foi 2 parágrafos de aula de história aqui, né, Kleber? Tem uma questão que é a população em si, a Dona Maria, o seu João, ele muitas vezes não teve acesso à educação, não teve acesso ao ensino médio ou conseguiu terminar, e acaba aceitando qualquer discurso político que muitas vezes, inclusive, confunde, porque quando alguém compara um sistema social e transforma meramente em xingamento, sem explicar por que fica um pouco mais difícil do cidadão que não teve acesso à educação questionar. O que tu entendes desse político que se apropria de argumentos que são falácias para se aproveitar da população? Na verdade, esses argumentos, esses discursos, eles se apoiam exatamente no baixo nível de consciência ou na consciência atrasada de grande parte da população, né? Que às vezes não tem o conhecimento de fato do que é que significou tal coisa e ela é deturpada, interpretada de outra forma. Então, essas pessoas se utilizam desse atraso de consciência, desse baixo nível de consciência e fazem um discurso utilizando uma coisa como se fosse outra, né? Então, isso gera confusão, gera ódio, gera discriminação, quando, na verdade, o sentido e o significado é outra coisa completamente diferente do que se prega. Se a gente for fazer um paralelo, o PSTU, vamos lá, tu falaste, olha, o PSTU é um partido que cuida do trabalhador. Se a gente for para falar de moda, de partido mais conhecido, Partido dos Trabalhadores, a gente vai chegar rapidinho no PT. Se a gente for, é possível traçar uma linha entre os dois partidos, e aí eu acrescento, como que uma classe social, no caso o trabalhador, no momento, olhando para outra classe, que são a classe política, que muitas vezes está desacreditada, consegue olhar para essa classe e entender assim, não, mas peraí, o Kleber está falando que o partido defende os trabalhadores, ele também tem isso aí. Como é que esse eleitor consegue fazer um filtro para entender o que tu estás falando e concordar com o que tu estás falando? Então, a dificuldade de entender essas coisas é porque existe outros partidos que têm um discurso parecido, mas a prática é outra. Então, eu tenho um amigo que ele sempre diz assim, é muito difícil de enfrentar a pessoa que tem o discurso de trabalhador, a mão de trabalhador, a cara de trabalhador, mas a prática a prática burguesa, é a prática capitalista. Então, isso é difícil. E a gente tem vários partidos de esquerda que têm um discurso palatável, faz o discurso de acordo com o que as pessoas querem ouvir, mas a prática é diferente. Isso acaba jogando, digamos assim, todos os partidos que são do terreno ideológico, do campo da esquerda, como se todo mundo fosse igual. E, na verdade, nós temos uma grande diferença com o próprio PT, com o PCdoB, com o PSOL, porque esses partidos eles pregam a conciliação de classe. Então, eles dizem que a classe trabalhadora, para caminhar, para avançar, tem que se juntar com setores progressivos da burguesia. Então, o empresário, ele não tem empresário progressista. O empresário, ele vive da exploração, né, e do lucro às custas do trabalho do trabalhador. Então, ele pode até ter uma compreensão diferente, mas ele vive da exploração daquele trabalhador. E os trabalhadores produzem tudo.
né? Produzem os prédios, os carros, né? Fazem as estradas, os hospitais, fazem tudo. Então, tudo que é produzido, esses trabalhadores não têm acesso a essas coisas, né? Você vê, na construção civil se constrói os mais belos prédios e a grande parte da população vive de aluguel, em uma kitnet e outros para ter, às vezes tem que ocupar alguma área pública para ter o direito a ter um barraco, uma moradia ali e sair do aluguel. Então, tudo que o trabalhador produz, no nosso entendimento, tudo a ele pertence. Então, deveria ser uma outra forma de organização, onde o trabalhador também pudesse usufruir e ter mais direitos e viver uma vida melhor junto com a sua família. Olha só, no início eu comecei te agradecendo porque sair de uma campanha no estado continental é super complicado. Mais complicado ainda e corajoso é ser candidato ao governo do estado do Pará. E se tu és candidato ao governo do estado do Pará é porque minimamente tu entende que há coisas que precisam ser mudadas. O que são essas coisas? Então, nós acreditamos que para mudar o estado e para mudar o país é necessário ter uma mudança completa. Nós achamos que é necessário expropriar as 100 maiores empresas do país, porque é um absurdo o tanto de lucro que essa meia dúzia de empresários tem, né? No período da pandemia, agora nesses últimos 2 anos, por exemplo, só no ano passado de 2021, 62 empresas, 62 milionários, tiveram lucro de 600 bilhões de reais. Enquanto isso, tem 33 milhões de pessoas passando fome no país, né? E é um absurdo. Quer dizer, nós temos 92 milhões de pessoas desempregadas e 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar. O orçamento da saúde do Brasil, o ano passado, foi 4,18%. O orçamento da educação foi 2,49%. Se tu pegar e somar o orçamento da saúde e da educação do ano passado, deu 283 bilhões, enquanto 62 pessoas lucraram 600 bilhões, o dobro, mais do que o dobro do orçamento da saúde e educação. Então nós achamos que para acabar com a fome, para gerar emprego, gerar renda, é necessário expropriar as 100 maiores empresas do país, o agronegócio, colocar a plantação através que nós chamamos de uma economia planificada. Nós queremos uma planificação da economia onde ela atenda às necessidades do ser humano e não do mercado, e não do sistema financeiro. Então, em vez de se plantar soja, vai se plantar arroz, se plantar feijão, né, para que possa matar a fome da população. Então, é um absurdo ter tanta produção aqui, milhões de cabeças de gado, né, milhões de toneladas de soja. Aí se vai para a televisão e diz, olha, o PIB da balança comercial teve um lucro de tantos bilhões. E quantas pessoas têm passando fome? Isso foi para o bolso de quem? O que veio para o país? O que veio para o orçamento? Né? Então, a maioria dos empresários abocanha, quer dizer, uma pequena parte de empresário abocanha mais de 50% do PIB brasileiro, enquanto o orçamento é bem pequeno e as pessoas não têm direito nem sequer a trabalhar. Então nós achamos que o capitalismo ele não consegue resolver alguns problemas, que é o tema do emprego. Por quê? Porque o empresário ele quer saber do lucro, então ele avança na tecnologia, demite a mão de obra e ele não quer saber se a pessoa vai passar fome, se a pessoa tem filho para criar, né? Ele quer saber dele ter mais lucro. Ele não quer saber se as pessoas, o capitalismo não quer saber se as pessoas estão passando fome. Por isso afundou um navio aqui em Barcarena com 5.000 cabeças de gado, né, que ia ser vendido para outro país. Então eles não querem saber se aqui tem gente precisando comprar uma carne mais barata, né? Porque enquanto se aumentou muito a produção de gado aqui, o preço da carne aumentou em 34% no último período. Então quer dizer, nós queremos mudar, inverter isso, para ter emprego, para gerar renda, é necessário expropriar essas 100 maiores empresas, é necessário revogar a reforma trabalhista, revogar a reforma da Previdência, porque é um absurdo hoje o trabalhador ter que contribuir 40 anos e ter 65 anos de idade para aposentar. Pensa um cara na construção civil com 65 anos de idade para carregar uma lata de concreto. O cara já está todo acabado, ele não tem mais condições. Então, é necessário revogar essas reformas, revogar as terceirizações, né? E
reduzir a jornada de trabalho para 36 horas semanais. Se a gente fizer essa redução da jornada de trabalho, que hoje a grande maioria da jornada de trabalho é de 44 horas semanais, né? E nós temos hoje 47,2 milhões de pessoas trabalhando no trabalho formal de carteira assinada. Se reduzisse a jornada de trabalho para 6 horas diárias, 36 horas semanais, você iria gerar 10 milhões e meio de emprego imediatamente. Porque para compensar essas horas teria que ter mais contratações, então a gente sairia de 47 milhões e 200 mil trabalhadores para 57,7 milhões de trabalhadores com carteira assinada, gerando 10 milhões e meio de postos de trabalho direto, somente com a redução da jornada sem redução de salário. E muita gente diz assim, mas isso não vai dar, vai quebrar as empresas, o governo não pode pagar. Isso também não é verdade. Por quê? Porque você pode criar mais um turno de trabalho e você aumenta a produção. Então, na verdade, você aumenta a produtividade, aumenta a arrecadação do Estado e gera mais emprego e melhores condições para as pessoas sustentar suas famílias. Agora, tu falaste de desapropriar 100 empresas, mas está falando nível Brasil? A nível de Brasil. Qual que seria o plano para o Pará? Agora, aqui no estado do Pará, digamos assim, como parte do nosso plano, imediatamente seria a reestatização da Equatorial, né? A reestatização da Vale e a expropriação do agronegócio. Essas coisas são possíveis? Eu estou falando de contratos, afim. São possíveis de fato? Nós acreditamos que sim, que é possível, que o governo pode fazer. Por quê? Olha, se pegar a Equatorial, a Celpa, ela foi privatizada em 99 pelo governo Almir Gabriel. De 99 até 2012, com a privatização, nós tivemos aumento na tarifa de energia, assim, absurdo, e uma péssima condição do trabalho oferecido à população. Em 2012, nós vivemos o maior absurdo dessa privatização aqui no Pará. A Equatorial comprou a Celpa por R$1, né? Eu acho que a população toda se lembra disso. Quando a Equatorial comprou a Celpa por R$1 em 2012, só no ano de 2012 ela teve 140 milhões de lucro. E o ano passado, a Equatorial teve 3 bilhões e 600 milhões de lucro, né? Vendendo energia cara para a população. Por que isso se dá? Porque de 99 até 2020, nós tivemos uma inflação de 355%. Só que a tarifa de energia nesse mesmo período ela aumentou 839%, mais do que o dobro da inflação. Agora, nós temos 2 hidrelétricas grandes, de Belo Monte e Tucuruí, exportamos energia para o sul e sudeste do país e a média da tarifa de energia aqui no Pará é 0,879 centavos, né? 87,9 centavos a tarifa de energia. E a média no país é 67,7. Ou seja, nós pagamos uma média 59% mais cara do que em outros estados, a energia aqui no Pará. Então, você estatiza essa empresa e ainda cobra a indenização, porque o lucro que a Equatorial teve durante esse tempo todo não é brincadeira. Então as pessoas dizem, tu não vai pagar? Não, ela que teria que pagar a indenização para o Estado por uma tarifa alta, o tanto de lucro que teve, né? E as pessoas muitas vezes não querem ligar o ventilador nesse calor infernal que a gente vive para não pagar uma energia mais cara, porque o cara tem que comprar comida. A Vale do Rio Doce é a mesma coisa. Olha, ela saiu do... A Vale é a que tem uma maior renda no estado do Pará com a questão da extração de minérios. Então, o ano passado ela vai para um lucro de 146,5 bilhões de reais. A gente vê, em 2009, o PIB do estado do Pará foi pouco mais de 178 bilhões. Né? 2019, 178 bilhões o PIB do estado do Pará.
Só a Vale aí foi cerca de 97 bilhões de lucro. E o ano passado, 146 bilhões. Agora, o orçamento do Estado, votado o ano passado, foi 31,5 bilhões de reais. Então, quer dizer, nós vivemos com um orçamento de cerca de 12% do PIB do Estado. É muito pouco que entra. Então, se tem muito lucro, por isso a estatização da Vale, ela vem trazer muito dinheiro, muito recurso para o Estado, para ser investido num plano de obras públicas, de geração de emprego e renda, baseado nas necessidades dos trabalhadores. Nós temos 450 mil famílias que não têm casa para morar. Então você faz um plano de moradia, de saneamento básico, construção de creches, né, de hospitais, né, e mantém uma Cosampa 100% estatal para não ser privatizada, para levar água encanada de qualidade para a população. Então, isso é possível fazer, assim como a expropriação do agronegócio. Acredito até que tem tema sobre o meio ambiente mais adiante que a gente pode falar, mas assim, são dados estarrecedores para mim sobre essa questão. Nos últimos 35 anos, por exemplo, o Pará, em 1985, ele saiu de 1,3 milhão de cabeça de gado para chegar em 2020 em 22,2 milhões de cabeça de gado. Olha o salto que se deu, né? Em 35 anos, nós saímos de 1,3 milhão para 22,2 milhões de cabeça de gado. E foi um aumento do preço da carne. Agora, se tu pegar o impacto ambiental da mineração e também do agronegócio, em 85 se tinha 6,4 milhões de hectares de floresta desmatada somente para a criação de gado. Em 35 anos, de 85 para cá, nós fomos para 22,4 milhões de hectares de floresta desmatada. Ou seja, em 35 anos foi 15 milhões de hectares de floresta destruída para a criação de gado. Esses impactos quem paga? O que é que a população recebe por isso? Né? E se tu pegar aqui a produção de soja no Pará, nos últimos 8 anos, de 2008 a 2018, rapaz, em 8 anos, a produção de soja, ela tinha, em 2018, 71 mil hectares de floresta desmatada. Era a área que ela produzia. Nesses 8 anos, ela avançou para 557 mil hectares de floresta desmatada, ou seja, 486 mil hectares em 8 anos se desmatou a mais para a produção de soja, que é a maior produção de grão que tem no estado do Pará, né? Este ano, por exemplo, se estima aí uma produção de 3,57 milhões de toneladas de grão aqui no Pará. Desses 3,57 milhões, 2 milhões é só de soja. Então é quem tem mais desmatamento, né? Assim como a questão do agronegócio. E nós vivemos esse desmatamento que vem trazendo também um impacto ambiental muito grande para os indígenas, para os quilombolas. Para se ter ideia, a mineração ilegal, a clandestina, que não é legalizada, junto com o garimpo ilegal, mas só a mineração, ela avançou 495% em reservas indígenas. Ela entrou 7.602 hectares nas terras dos Caiapó, mas também dos Xicrim, dos Arara, dos Paracanãs, né? E aumentou 301% em unidades de conservação. Então é um impacto ambiental muito grande que se tem e a população não tem um retorno disso. Por isso que a gente defende essa expropriação do agronegócio, a reestatização da Vale e da Equatorial, para garantir energia de graça para quem está desempregado e uma tarifa social para quem é trabalhador de baixa renda. Na verdade, você não tem garimpo legal, não existe esse termo. Exatamente. Você tem concessão de minerar para poder minerar. Isso tem a ver com os órgãos do governo também? Não, exatamente. É uma falta de fiscalização e é um sucateamento dos órgãos que
que tenha atuação de fiscalização nessa área, né? Há todo um desaparelhamento do Estado em relação a isso para que se possa ter... Não se tenha inibição nenhuma em relação ao garimpo ilegal, à mineração clandestina, a tudo isso. Para se ter ideia, né, não só essas pessoas que atuam ilegal, mas, digamos assim, empresas que têm e que estão registradas legalmente, também avançam nesse terreno, né? Agora a gente viu aqui um conflito da Biopalma, aqui no Acará, que está sendo acusada, inclusive, de 58 mil hectares de grilagem nas terras aí dos Tembés e dos quilombolas Turê 3. Então, uma situação difícil, onde as comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas e os indígenas vão perdendo sua terra para uma empresa que está legalizada, mas tem um nome, né, tem capital, e vai entrando em terras indígenas, em terras quilombolas, sem respeitar os povos originários, povos tradicionais. Falaste um termo aí, a gente tem debatido termos hoje. Explica então para o leitor o que é privatização e por que ela é ruim ou por que ela pode ser boa. Ela pode ser boa, inclusive? Então, a privatização, para nós, ela é uma forma de repassar obras públicas ou empresas públicas que foram construídas com o dinheiro da população para iniciativa privada a um preço irrisório, né? Isso tudo é a lógica do capitalismo, é para transferir lucro para meia dúzia de empresário. Porque privatização só se faz, o governo só vende o que dá lucro. Essa que é a questão, porque o governo faz uma propaganda que a privatização é boa para o país, mas ele não vende o que não dá lucro. Quer dizer que aquilo que não é assumido com lucro, o governo fica. Ninguém quer comprar. Agora, o que dá lucro, aí se privatiza. Se privatiza portos, aeroportos, né? A Petrobras e a Eletrobras, as empresas de energia elétrica. Só que aquilo que eles dizem que o Estado não é para se meter e passar para a iniciativa privada, na hora que tem, né, uma queda financeira, na hora que tem um impacto financeiro, é o Estado que vai salvar os empresários, inclusive, que compram essas empresas com dinheiro público, muitas vezes financiado pelo BNDES. Então, só para finalizar isso aí, um exemplo disso foi agora o apagão que teve no Amapá, né? Se privatizou a energia elétrica lá e uma empresa de fora assumiu, e na hora do apagão a empresa que lucrou muitos anos não resolveu nada. O governo que teve que entrar com os recursos do Estado para resolver a situação da população. Então, ela não é boa para a população, só traz aumento de tarifa, desemprego, rebaixamento de salário, né? E a população paga o preço quando tem uma situação como essa. Em que outras bandeiras tu esperas operar, Kleber? Então, essa aí é uma das principais, né? A luta contra as privatizações e a defesa de empresas públicas. Eu digo isso porque eu queria entrar no tema da Petrobras, né? A Petrobras, ela é uma empresa que já 62% dela já é privatizada, já está na mão de acionistas internacionais e nacionais. E é um absurdo um patrimônio como a Petrobras ter um lucro gigantesco e a população não perceber isso. Ou seja, a gente tem uma gasolina cara e tem uma coisa que deveria ser uma questão social para a população do nosso país, que é o gás. É difícil hoje conseguir cozinhar com o gás com o preço de R$120 um botijão de gás. Então você vê países aqui como a Bolívia, aqui, que faz fronteira com o Brasil, que é bem perto, 70% das residências tem gás encanado e o gás é bem barato para a população. Se paga cerca de 10 a 15 reais por mês de gás, né? Nas residências na Bolívia, de gás encanado. E aqui que nós temos uma estrutura de exploração de petróleo e de gás muito maior, a Petrobras vende um botijão de gás a R$120, chega aqui nas revendedoras para a população. Mas por quê? Porque o lucro ele vai principalmente para os acionistas. O ano passado a Petrobras teve 106 bilhões de reais de lucro
E o que aconteceu? A Petrobras ficou só com 5, 101 bilhões foi distribuído para os acionistas internacionais. Então quer dizer que toda a riqueza que a empresa produz, ela vai para meia dúzia de pessoas para fora do país, sequer é revertido para cá, para a população. Então é possível fazer isso. Então por isso a estatização da Petrobras 100% sobre controle dos trabalhadores, para ter um gás barato, né, para ter um combustível barato, é possível sim. Inclusive tem estudo, inclusive de vários sindicatos, dos petroleiros, que tem tanto estudo do poço ao posto, que eles falam, né? Que tem a ver com tudo isso, com a exploração, com a refinaria e com a distribuição. Agora, quando a gente começa a buscar esses temas de forma mais aprofundada, fica um pouco mais difícil de explicar para o seu João, para a dona Maria, né? Para o seu Zé, para a dona Joana. A população precisa de outros dados para sentir, na verdade, o que a gente está entendendo aqui. Porque é o que já falaste lá atrás. Quando falta comida no prato, não adianta falar porque privatizou, porque deixou de privatizar, porque a população não entende. Falta um pouco mais também de vontade de esclarecimento político? Não, com certeza, porque a gente só vai buscar esses dados, essas informações, quando a gente começa a pesquisar, começa a estudar. Né? Por exemplo, tem um estudo... Mas está todo mundo no corre, né? Parar para pesquisar, parar para estudar, de fato a gente precisa dizer que como dizer, temos, na verdade, assim, não é todo mundo que consegue fazer, né? Se a gente for falar do debate político, por exemplo, não interessa parar para ver o debate, não dá. Né? Porque a última vez eu tinha falado, já falei isso aqui também, mesmo trabalhando com o último debate presidenciável, 10 minutos foi suficiente para mim, não consegui passar disso, né? Porque se fala da mesma coisa, se fala da mesma forma, se faz política da mesma forma, e aí não é todo mundo que tem o privilégio de sentar, estudar e poder ter acesso, largar o seu corre para ouvir mais do mesmo, inclusive. Não, exatamente. Como eu estava te falando, tem um estudo do ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que ele fez um estudo sobre a Petrobras, né? E detectou que a Petrobras estava tendo um lucro no gás de cozinha de 123%. Ela fala, se a Petrobras tivesse um lucro de 30% no gás de cozinha, o botijão chegava na distribuidora a R$ 49,91. Nenhum negócio desse payback, né? Entendeu? Então, quer dizer, isso é um dado, uma coisa concreta, uma coisa real. E as pessoas, às vezes, acham que isso é impossível, né? A gasolina, 273% no litro da gasolina. Quer dizer que se ela tivesse 30% no lucro da gasolina, a gente ia chegar a um custo da gasolina a R$ 2,70 no posto. Então, isso são coisas, dados técnicos que existem, que pode ter coisas concretas de volta para a população. Por isso que uma estatização 100% sob o controle dos trabalhadores, em vez de beneficiar meia dúzia de acionistas, ela passa a beneficiar a população. E como eu disse, o gás deveria ser uma questão social, inclusive com subsídio para a população pobre de baixa renda do nosso país ter acesso a isso, para parar de estar sofrendo acidentes, se queimando com álcool, com outra coisa, com lenha, tentando cozinhar para sobreviver. Olha, Kleber, a gente está falando aqui de falaste de muitas coisas que supostamente te pedem, não te permite estar sozinho no caminho político, né? E a gente está falando de uma eleição que são disputados cargos importantíssimos. Deputado estadual, deputado federal, senador. A gente só pensa no majoritário normalmente. Inclusive, se fica falando, quem é o presidente, quem é o teu candidato a presidente, mas esquece da importância do deputado estadual, da importância do deputado federal. Como é que faz esse teu caminhar, por exemplo? Como é que tu imaginas isso e como é que promove essa bancada? Conta um pouco da importância de eleger deputados estaduais, deputados federais, senadores que estejam de acordo com o que tu falas. Então, nós, na verdade, temos uma chapa completa nessa eleição, porque nós achamos que Bolsonaro tem que ser retirado do poder, porque ele fez um governo péssimo para a classe trabalhadora, né? Além de toda a situação que a gente viveu na pandemia. Mas nós achamos que Lula e Alckmin não é a solução para a saída do país, porque
Porque pregam um projeto de conciliação de classe, vão governar também para atender os interesses do capital. Por isso, a gente tem uma chapa presidencial completa, que é formada pela Vera, que é uma operária de Aracaju, trabalhou muitos anos em fábrica de sapato, né? Depois se formou em ciências sociais, e tem uma vice que é uma indígena do Maranhão, chamada Raquel Tremembé, que representa a cara da classe trabalhadora, uma mulher operária negra e uma indígena que vem sofrendo aí com o marco temporal, com a invasão de suas terras. Então a gente tem uma chapa completa para presidente, né? Que é a Vera e a Raquel Tremembé. Mas nós temos no Estado também, além da minha candidatura para o governo do Estado, nós temos no Estado uma chapa completa formada por um candidato ao Senado, que é um professor da UFPA, João Santiago, com o número 160. E nós temos a Wélita, que é uma jornalista, né? Uma mulher negra, mãe solo, que vive as dificuldades que a nossa classe vive todo dia, que é a nossa candidata a deputada federal, com o número 1616. E seu Alex é operário da construção civil, da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores, agora está licenciado para concorrer às eleições. Seu Alex é um operário trans, né? Trabalhou mais de 20 anos na base da categoria, trabalhava nessa parte de fora do prédio que a gente chama de jaú, que é aquele equipamento que fica pendurado do lado de fora, e é o nosso candidato a deputado estadual para defender a pauta de interesse da classe trabalhadora. Por isso tem uma proposta de reivindicação que ele vem desde a nível nacional, incorporado pela Vera, que é a revogação da reforma trabalhista, a revogação da reforma da Previdência, a revogação das terceirizações, a expropriação das 100 maiores empresas, né? E o não pagamento da dívida pública. Porque isso é uma coisa que coloca o país nessa situação de calamidade, né? O ano passado aí nós tivemos um PIB de 8,7 trilhões de reais e o orçamento do Brasil, né, foi 3,8 trilhões de reais. Só que desses 3,8 trilhões de reais do orçamento brasileiro, 50,78% foi gasto com pagamento de juros e amortização da dívida pública. Então, quer dizer, 1,96 trilhão de reais foi gasto para pagar juros e amortização da dívida pública. Por que as pessoas não têm casa para morar? Se você pegar o orçamento, foi 0,0001% investido em moradia. Como é que vai ter? Então se privilegia a especulação imobiliária enquanto o pobre não tem uma casa para morar, né? E mais de 50% destinado para pagar juros e amortização de uma dívida que é um absurdo. Ela já foi paga, repaga, né? Várias vezes. Agora tem toda uma propaganda de 200 anos de independência que deixou toda essa dívida pública para nós, empréstimos com nomes assim absurdo, oneroso, danoso, né? Se fazia empréstimo para encher navio de gelo para a realeza tomar sorvete aqui no Brasil. Então, quer dizer, a classe trabalhadora já pagou, já repagou essa dívida e ela só aumenta, não acaba. Então, deixar de pagar a dívida pública também é parte dessa reivindicação nacional. E chega até aqui as propostas estaduais, de ter um plano de obras públicas para gerar emprego, gerar renda, reduzir a jornada de trabalho, né? Então, é essa a nossa campanha que a gente vem fazendo de acordo com as pernas que a gente tem a possibilidade, né? A gente não está conseguindo ir para o interior do estado. Então, a nossa campanha se dá basicamente na região metropolitana. Falaste outras coisas bem importantes e que são assuntos, inclusive, somente próximo da eleição, viram assuntos de debate de moda, né? Um deles e aí me permita pedir a tua opinião acerca do fundo eleitoral. Então, nós achamos que as regras eleitorais elas são bem antidemocráticas, né? Se fez uma reforma política que excluiu o nosso partido do tempo de televisão. A gente já tinha pouquíssimo tempo, agora não temos mais nada, né? Não temos direito de aparecer. O fundo eleitoral é um absurdo, esse valor de fundo eleitoral. Então, de fato, nós defendemos financiamento público de campanha, mas um financiamento
razoável, que dê para os partidos fazer a sua campanha, mas sem esse absurdo, é um exagero. 5 bilhões de reais por fundo eleitoral, né? É um absurdo. Agora a regra de distribuição vai da mesma forma antidemocrática entre os partidos, não se divide de forma igual. Então o que nós defendemos era que os partidos tivessem o mesmo tempo de televisão para apresentar o seu programa, um fundo eleitoral que fosse básico, né, para ter um panfleto, um adesivo, um santinho, mas não essa dinheirama toda para pagar gente balançando bandeira, para alugar um monte de trio elétrico, né, para andar de jatinho para um lado e para o outro, para contratar produtora com 2, 3 milhões de reais, isso é um absurdo. Então a nossa campanha, a gente vai fazendo, eu digo sempre que é a campanha do Tostão contra o Milhão, a campanha da caixinha de som contra o trio elétrico, que eu sou o candidato, carrego a caixa de som, o microfone e vou falando. E muitas vezes ainda estou com a bandeira no ombro. Então é isso, a gente não paga ninguém, quem vai é a militância da gente. Eu fiz uma panfletagem sábado passado agora na feira de Marituba e foi impressionante. A gente estava lá com 5 gatos pingados, né? Que é a nossa militância fazendo a panfletagem com a caixinha de som. Quando a gente estava acabando, rapaz, passou uma multidão, assim, uma cerca de 200 pessoas, 3 carretinhas de som, aquelas caminhonetes com aquele paredão atrás, e umas 200 pessoas balançando bandeira e tal. Então é uma coisa bem desproporcional, né, para a gente concorrer. Isso aí, quando eu pedi para tu falar a tua base política, e rapidinho tu conseguiste botar a base aqui, não foi um resumo, foi o que era concreto. E aí isso me faz lembrar o seguinte: por outro lado, tu tens várias legendas hoje no país. Eu desconheço algumas, inclusive. Isso é um partido? Nem sabia que era partido. Qual que é a tua opinião acerca disso também? Assim, o eleitor, ele já não sabe nem... mais não conhece os candidatos, que a gente já tem uma eleição personalista, e muito menos as legendas. O que é essa explosão de partidos no país? Então, eu acho que, de fato, tem uma legenda que eu vim conhecer agora, eu também nem conhecia, né? Mas eu acho assim, eu acho que o direito democrático de qualquer grupo poder se organizar com base a uma legenda e um programa, eu acho que é legítimo. O que eu acho que é errado é se utilizar dessas legendas para fazer negociata. E muitas vezes os grandes partidos fazem um discurso completamente enganoso para a população. E dizem que às vezes pequenas legendas, elas só existem para fazer negociata. Quando na verdade quem faz negociata são as grandes legendas. Essa é que se vende caro, é essa que sustenta qualquer governo. Então não são os partidos pequenos, né? Às vezes, grande maioria dos partidos pequenos não tem nem parlamentar, né? E os grandes partidos que dizem que não vivem de negociata, esses são os mais vendidos, né? Então, chega o governo, está eleito, ele vai lá, olha, para sustentar o teu governo, eu tenho um preço aqui, eu quero tantas secretarias, eu quero tantos ministérios, eu quero um orçamento secreto, eu quero tal coisa, e aí a negociata e a venda é muito maior, né, de que as pequenas legendas. Então eu acho que o direito democrático de se organizar deve ter. Agora, as regras é que deveriam ser mudadas e dar igualdade para todos os partidos para divulgar os seus programas. Kleber Rabelo, eleito. 1º de janeiro, o que acontece? Como é que faz para implementar isso tudo que falaste aqui? Então, primeiro dia de governo nosso seria a reestatização da Equatorial, para garantir uma tarifa de energia gratuita para quem está desempregado e uma tarifa social mínima para a população de baixa renda. Agora, nós queremos fazer um governo apoiado nos conselhos populares. Nós queremos chamar os centros comunitários, os sindicatos, as associações de pescadores, os camponeses, né? Trabalhadores rurais aí do campo que estão no abandono, sem uma assistência técnica, sem estradas vicinais para escoar sua produção, que é a agricultura familiar que vem para a nossa mesa. Então, nós queremos chamar todas as categorias para construir um governo junto com a gente. E esses conselhos populares é que vão discutir 100% do orçamento e onde a verba deve ser aplicada.
Então, o nosso governo se daria dessa forma, com base na mobilização dos trabalhadores, apoiado nos conselhos populares e organizado por eles para poder fazer uma gestão. Olha, Kleber, eu só, de novo, assim, eu reforço, eu só tenho a agradecer a tua presença aqui hoje. A aula, tivemos uma aula de muitas coisas, muitos contextos que foram tirados de local, né? Te desejo sorte e queria pedir as considerações finais. Então, eu queria chamar a população do estado do Pará a ajudar na nossa campanha, porque nós não temos tempo de televisão, não temos dinheiro nem estrutura para viajar pelo interior do estado para fazer campanha. Então, a nossa campanha vai se dar com o apoio de cada um de vocês, que conversar com um amigo, com um parente, com um vizinho, para levar o nosso nome, né? Sou Kleber Rabelo, meu número é 16, candidato a governador pelo estado do Pará. E nós queremos organizar um governo que atenda os interesses da classe trabalhadora, organizando um plano de obras públicas para gerar emprego e gerar renda para a população, garantir o pagamento do piso salarial dos professores, que não foi cumprido pelo atual governo, e garantir o pagamento do piso salarial dos trabalhadores da enfermagem, que estão em luta para que seja garantido, né, esse pagamento do piso. Quero me solidarizar com a greve dos trabalhadores da Cozampa, que estão aí cerca de 80 dias em greve, lutando para receber reajuste salarial, né? Também quero me solidarizar com mais de 20 mil famílias que estão ameaçadas de despejo aqui no estado do Pará, inclusive os moradores lá do Parque Residencial do Café, assim como tantos outros. Um plano de obras públicas de moradia para garantir a moradia para a população pobre do nosso estado também é parte da pauta do nosso governo. E a gente chama você a ajudar a nossa campanha e construir junto com a gente, no dia 2 de outubro, votar Kleber Rabelo 16 para governador do estado. Obrigado, Kleber. Nossa, foi conteúdo pra caramba hoje. Identificou com o que o candidato falou aqui? Manda esse conteúdo pro amigo, é isso que ele está falando. Dá uma olhada lá também nas redes dele, nas redes sociais dele, para saber se o que ele está falando tem a ver com, de fato, com o discurso, tem a ver com a prática, né? Se identificou, se sentiu, sou trabalhador, entendi o que ele falou, entendeu o que ele falou, inclusive. Manda pergunta para a gente que a gente caminha para o candidato. É isso. Vamos votar mais consciente, vamos debater, enriquecer o debate. É o mínimo que a gente precisa para ter um voto mais consciente. É isso. Pode parar de hoje, vai ficando por aqui. Até a próxima.